Testemunho escrito enviado por uma seguidora. Estou escrevendo esse testemunho para edificar a sua fé, para que o nome do Senhor seja glorificado e toda honra e toda glória seja dada a Ele e para sempre. Eu conheci o meu marido quando eu tinha 17 anos e ele 21. Eu estava terminando o ensino médio e trabalhava meio período para ajudar minha mãe e meus irmãos com as despesas das casas. Eu sempre desejei um homem educado, honesto e trabalhador, e ao meu ver, ele preenchia todos os requisitos necessários para uma vida juntos. Após 3 anos de namoro, ele tomou posse em um cargo público, acabava de se tornar um servidor, e sua primeira atitude foi me pedir em casamento. Eu fiquei de certa forma assustada, apesar de amá-lo. Não conhecia nenhum exemplo de casamento feliz, nenhuma história bem-sucedida. Eu aceitei o pedido e logo lembrei de uma oração que eu sempre fazia. Senhor, dai-me um homem que me respeite, que queira ter uma vida comigo, que seja honesto e trabalhador. Ele sempre dizia que me amava, me tratava como uma rainha. Deus nunca dorme, muito menos esquece dos nossos pedidos e nos dá muito mais do que aquilo que podemos imaginar. O Senhor permitiu que eu ingressasse em uma faculdade no curso dos meus sonhos, que era, de certa forma, muito utópico para mim. Um semestre depois dessa façanha, houve o lançamento de uma casa em um condomínio na rua onde a minha mãe mora. Nessa época, meu namorado me convidou para visitar o decorado. Fomos os primeiros a fechar o negócio. Era um sonho. Eu não conseguia dormir de tanta emoção que eu sentia. 2 anos após o pedido de noivado, nos casamos. Fizemos uma festa linda, em um espaço maravilhoso. Ganhamos praticamente tudo que uma pessoa pode precisar para uma casa. Fomos para a lua de mel e no decorrer da viagem percebi que havia dado um passo muito importante na minha vida, que agora eu era dona de casa e tinha um marido para cuidar. Ficamos 2 meses morando na casa da minha mãe. Devido ao atraso da obra, em setembro de 2014, a casa finalmente ficou pronta. Parecia uma casa de boneca. Era simplesmente perfeita. Mas o sentimento de autossabotagem estava sendo acionado e eu passei a sentir que não merecia aquilo tudo. Nesse período, eu realizava todas as tarefas da casa, estudava, fazia um estágio na faculdade e ajudava também a minha mãe nos finais de semana a vender comida para festas. Apesar de tentar fazer o meu melhor, eu me sentia muito inferior. Colocava o meu marido no centro da minha vida e responsável pela minha saúde mental, pelo meu alicerce. Eu ficava pensando que ele poderia ter escolhido alguém melhor, alguém que tivesse um emprego público, alguém mais bonita. Eu me sentia horrível, mesmo recebendo elogios a vida toda. A minha feiura não era na aparência, mas era na alma. Eu não me sentia digna a ter nada de bom. E os pensamentos de suicídio eram muito recorrentes. Quando meu marido saía, eu chorava angustiada. Eu queria um emprego que queria ser válida pela família dele. Passei 2 anos e meio de casado nessa situação. E a nossa situação financeira começou a ficar delicada. Ele decidiu estudar para outro concurso que seria em outra cidade. E eu dei força e ele passou em primeiro lugar. Eu o admirava demais, ele era inteligente. Pensei que esse emprego seria a solução dos nossos problemas. Pensei que realmente poderíamos continuar sendo felizes, mas me enganei. Quando mais a data da posse se aproximou, mais a minha angústia aumentava. Eu chorava o tempo todo, e agora na frente dele. Dizia que queria ir com ele, mas a nossa situação financeira não permitia. Foi horrível. Ele falava que estava fazendo aquilo pela nossa família e que eu não deveria ficar assim, pois ele me amava. Quando ele tomou posse, eu achei que iria morrer. Chorava dia e noite, emagreci muito e não parava de pensar que havia perdido meu marido. Com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais distante. Quando chegava em casa nos finais de semana, me olhava como se estivesse fazendo algo errado. No primeiro momento, fechei meus olhos, pensei que era por conta da distância e que logo ele pediria uma remoção para a nossa cidade e que tudo iria ficar bem. O olhar dele era perdido, as atitudes dele eram soberbas e o cuidado dele comigo já não era mais o mesmo. Percebi que a marca da aliança no dedo já estava clareando. Ele comprava muitas roupas, sua vaidade era visível, eu estava em pedaços. Passados alguns meses, ele precisou fazer uma cirurgia no joelho, que já era a 4ª, e eu estava ali prontamente para cuidar, fazer curativos e ajudar em qualquer outras coisas. Esse período serviu para ficarmos unidos e juntos. Eu senti que ele sabia que podia contar comigo, senti que reconsiderou o nosso casamento. Enquanto isso, uma colega de faculdade me falou sobre uma seleção pública. Verifiquei e fiz a minha inscrição. Encarei como um passaporte para a minha vida. Eu estudava mais de 8 horas por dia. Para mim era tudo ou nada. Tinha que dar certo. Passei e fiquei em 6ª colocação.
Foi uma mistura de sentimentos. Por um lado, era um sinal que eu não era tão burra, e por outro lado, eu fiquei feliz em ter passado, já que tinha estudado muito. Isso foi um refrigério na minha alma. No final de semana que aconteceu o curso de formação, ele me disse que precisava de um tempo, que tinha se casado muito novo, queria pensar e não iria mais usar aliança. Apesar de saber que o nosso casamento não ia bem, eu fiquei muito perplexa a ponto dos meus sentimentos ficarem embaralhados. Eu fiquei literalmente à toa. Passamos muitas horas conversando, não sei explicar os sentimentos, era uma mistura de tristeza e contentamento, já que na segunda-feira eu iria começar uma vida nova. Cheguei ao trabalho dizendo que era solteira. Logo, vários rapazes se aproximaram e eu comecei a flertar com ele. Mas nunca houve nada, nem encontros, nem beijo ou qualquer outra coisa. A minha autoestima explodiu. Eu estava eufórica com uma rotina de trabalho. Conheci uma colega do trabalho que exalava força. Logo, destronei o meu marido e coloquei ela no lugar. Nós éramos carne e unha. Falávamos sobre tudo. Enquanto isso, eu havia parado de ficar ligando para ele, de chorar. Estava supostamente feliz, mais bonita, e ele percebeu. Decidimos reatar. Viajamos e voltamos a colocar as alianças. Por mim, era o que faltava para minha felicidade ser completa. Eu tinha meu marido de volta, tinha amigos e agora eu também contava com uma relativa autonomia financeira. Começamos a sair, fazer churrasco, receber pessoas na nossa casa era surreal e a minha felicidade. Qualquer um que olhasse para mim percebia o quanto eu estava feliz. Meu marido conseguiu a remoção para a nossa cidade e com dinheiro extra compramos um carro. Nossa, parecíamos duas crianças num brinquedo novo. E eu voltei a sentir o agir de Deus na minha vida. Hoje eu sei que essa turbulência que aconteceu no meu casamento foi um deserto, foi um chamado, um cuidado de Deus comigo, mas eu não consegui entender. Em nenhum momento eu me acheguei a Deus, pelo contrário, eu destronei o meu marido e coloquei uma colega do meu trabalho no lugar dele. E Deus, com toda a sua misericórdia, permitiu que o meu marido voltasse, permitiu que ele me amasse novamente. O tempo passou, eu estava com meu coração orgulhoso, me achava melhor que todo mundo. Pensava que a vida era minha e poderia fazer dela o que eu quisesse. Eu estava cega. Na minha cabeça, a lição que eu tirei do primeiro deserto era que eu tinha que ser independente do meu marido, emocional e financeiramente. Eu que teria que me colocar em primeiro lugar. Contudo, fiquei com a sensação de que qualquer momento ele poderia dizer para mim que acabou. A verdade, eu também não consegui perdoar pelo que ele fez. Sempre que podia, jogava alguma coisa na cara dele. Quando existia algum desentendimento entre nós, me imaginava sozinha, solteira. Cheguei inclusive a procurar um apartamento, calculava o meu custo de vida para ver se conseguiria me manter. Comecei a me interessar por investimentos, estudei muito e hoje posso dizer que sou uma aspirante no mercado financeiro. Comecei a cuidar mais da minha aparência, mas percebi que a minha feiura era interna, existia um vazio dentro de mim muito grande, uma tristeza que eu não sabia explicar. Com o passar do tempo, essa minha amiga passou a me enviar mensagens e vídeos de pregações. A mãe dela frequentava uma igreja evangélica e tinha sempre uma boa palavra para um dia de aflição. Eu queria essa paz. Eu estava sedenta de amor na presença de Deus na minha vida, mas eu não conseguia reconhecer, até que o Espírito Santo começou a me incomodar a comprar uma Bíblia. Eu, que lia todos os dias antes de dormir, escutava pregações com recorrência e acreditem, eu comecei a sentir vontade de viver a palavra e o Espírito Santo passou a exigir cada vez mais de mim. Eu estava decidida a procurar uma igreja evangélica. Todos os dias a minha oração era a mesma. Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Dai-me o dom de ser uma pessoa paciente. E mais uma vez o Senhor escutou as minhas preces. Ele fez uma reviravolta na minha equipe de trabalho, colocou pessoas insuportáveis perto de mim. Pessoas com valores, princípios e procedimentos totalmente diferentes dos meus. Isso me deixou irritada. Eu estava uma pilha e por mais que eu pedisse paciência, a minha rotina de trabalho era repleta de tribulação. Até que um dia, após uma discussão bastante acalorada com um colega de trabalho, onde quase fomos à via de fato, eu fiquei transtornada. Eu fiquei com tanta raiva que parecia que a minha alma tinha saído do meu corpo. Após essa confusão, um outro colega me pediu para ler o livro de Tiago. Ao chegar em casa, foi a primeira coisa que fiz. E lá estava escrito: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Caí em prantos. Todos os dias eu pedia a presença de Deus na minha vida, e por conta da minha ira eu havia afastado Deus de mim, porque eu poderia ter feito isso. Prometi a Deus que nunca mais a raiva iria me dominar daquela maneira. Nunca mais me afastaria do Senhor da minha vida. E não foi fácil.
lutar contra a minha própria natureza, lutar contra as ciladas que todos os dias o inimigo fazia questão de colocar no meu caminho. Após esse fato, passei a postar alguns salmos nas minhas redes sociais, até que o meu irmão me convidou para conhecer a igreja dele. Quando cheguei na igreja, senti-me como se estivesse em casa. Senti que Deus se importava comigo e tudo que eu havia passado até ali era para chegar naquele lugar e naquela hora que tudo estava preparado. Passei 1h30 chorando, meu irmão me olhava espantado. Eu estava quebrantada, saí daquele culto lavada. Foi muito bonito. Em janeiro de 2022, meu marido decidiu que iríamos fazer uma reforma na nossa casa e eu fiquei feliz. Ainda continuava buscando o Senhor e cada dia o inimigo começou a se levantar sobre a minha vida. Desde o início dessa obra, senti meu marido diferente. Ele estava sempre com cara emburrada, brigava por tudo. O semblante dele estava diferente e eu continuava tratando como um rei. Não consegui destronar totalmente. Ele ainda era o centro da minha vida. Enquanto isso, a raiva dele só aumentava. Contudo, quanto mais ele ficava irritado com tudo. Ele tinha ciúmes da igreja, da academia, das minhas amigas, do meu celular, de tudo. Quando eu ia para o culto, ele reclamava, dizia que eu estava abandonando ele em casa sozinho. O inimigo tentou de diversas formas. Primeiro, meu marido brigava sem motivo algum. Era tão visível que ele mesmo ria depois que eu perguntava o porquê da irritação. Depois da obra, a minha saúde foi atacada. Eu tive 2 gripes, uma atrás da outra. Em seguida tive chikungunya. Foi terrível. Fiquei 2 dias sem andar devido aos inchaços nos pés. Quando finalmente recuperei a minha saúde, voltei para a academia, onde começou a aparecer um homem muito bonito que me olhava insistentemente. Me senti até atraída por ele, contudo sabia que era a artimanha do inimigo para me levar para a morte. Nada, graças a Deus, aconteceu. Troquei de horário várias vezes, mas esse homem sempre aparecia, até que finalmente ele desapareceu. Acho que foi quando o inimigo percebeu que não iria acontecer nada. Em seguida apareceu outra armadilha, uma suposta oportunidade para emprestar dinheiro a juros com 20% ao mês. Até me senti tentada, porém recusei, pois sabia que não iria agradar a Deus. Por mais que eu me esforçasse, o meu marido sempre estava distante. Não aceitava convites para sair, para ir no cinema, coisas que gostávamos de fazer. Parecia ele uma tortura. Ele não tinha prazer na minha presença e isso era muito claro. Ele começou a trabalhar de domingo a domingo e a nossa distância só crescia. E pela segunda vez fechei meus olhos. Achava que quando o trabalho dele terminasse, eu teria o meu marido de volta. Eu tentava me aproximar, mas não tinha sucesso. Ele estava distante, irritado, sem interesse na minha vida. Mesmo no dia em que meu nariz começou a jorrar sangue sem nenhum motivo, ele não quis saber como eu estava. Ele passava dias sem falar comigo e eu sentia que ele estava confortável com essa distância. Até que em novembro de 2022, ele chegou mais cedo do trabalho e disse que tinha algo para me falar, mas não sabia como. Ele disse que estava muito feliz sozinho, como o tempo que não se sentia, que ele não queria ter filhos e que era melhor a gente dar um tempo. Por mais que eu soubesse que a gente não estava bem, eu fiquei arrasada novamente. Tive uma crise de pânico na frente dele, o meu peito parecia que tinha sido dilacerado. Ele me olhou espantado, me abraçou e falou que estava ali para o que eu precisasse, que não pensava que eu ficaria daquela maneira. Dormimos agarrados e eu me senti segura, sentindo o cheiro dele. Nesta mesma semana em que ele me disse que queria um tempo, recebi a notícia que a minha tia querida estava com câncer terminal. O mundo havia caído aos meus pés. Eu só chorava, contudo não sabia por qual motivo, se era pela minha tia ou por ele. Começou o meu segundo deserto. Eu não andava, eu praticamente rastejava. Passava o dia chorando, não tinha vontade de comer ou sequer tomar banho. Passava o dia pensando nele, como eu encontraria outro homem. Quem seria o pai dos meus filhos? Tudo que eu vivi foi mentira, me senti muito lesada. Em um instante, todas as juras de amor estavam sob suspeitas e todos os planos para o futuro tinham sido roubados. A minha cabeça estava a mil. Ele falava que eu havia cuidado dele como ninguém havia feito antes, mas estava feliz sozinho e que não sabia explicar o que estava sentindo. Ele falava de tudo de cabeça baixa. Ele falava tudo de cabeça baixa. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. O inimigo perturbou a minha mente e eu só pensava em sair de casa e alugar um apartamento sem dizer o meu paradeiro para ninguém. Contei tudo para a mãe dele, que contou para o resto da família com a tentativa de convencê-lo do contrário. Porém, não contei nada à minha família, inclusive para minha mãe, já que ela estava muito abalada com a doença da minha tia. Eu chorei, eu xinguei, mas nada adiantava. Por mais que eu estivesse mais perto de Deus, eu ainda não sabia o que era descansar. Achava que com a força do meu braço iria resolver tudo.
Os dias eram longos e eu parecia um cadáver. Perdi 5 quilos em um mês. Ele chegou a dizer que queria seguir a vida, mas como poderia deixar-me daquele jeito? Eu estava repetindo o mesmo comportamento do primeiro deserto. Fazendo-me de coitada, no fundo queria que ele voltasse por pena. Tive uma crise de choro no trabalho na frente de todos, depois de mandar uma mensagem para ele terminando o relacionamento. Ele respondeu a mensagem concordando com a minha decisão. Voltei para casa aos prantos. Esperei ele chegar do trabalho com a intenção de me humilhar mais uma vez. Os meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Quando ele chegou em casa, disse que a minha vida se resumia em tarefas domésticas, trabalho, igreja e cuidar das coisas dele. Disse que eu deveria sair, tirar a aliança e conhecer uma outra pessoa. Disse que iria sair de casa para saber o que realmente ele queria da vida. O meu mundo caiu completamente. Como assim eu iria conhecer uma outra pessoa? Eu disse que não suportaria vê-lo saindo de casa. Disse que se ele saísse, eu tacaria fogo em tudo. Não sei se ele acreditou em minhas palavras ou se foi o Espírito Santo que tocou no coração dele, mas ele decidiu que ficaria em casa. Chegou o Natal e com eles vários convites de várias festas. Recusei todos. Respondia que estava muito triste pela doença da minha tia, já que não conseguia fingir que estava bem. No dia 31 de dezembro, reuni forças e fui para a igreja. Só Deus sabe como eu estava. Após o culto e depois de muita insistência da minha sogra, fui jantar na casa dela. Quando ela me olhou, ela não pôde esconder o espanto da minha degradação. Foi um dia difícil. Minutos antes da meia-noite, ele insistiu em voltar para casa. Quando chegamos, cada um dirigiu-se para o seu quarto. Enquanto o mundo comemorava a chegada do ano novo, eu chorava, ajoelhada, dizendo que era a passagem do ano mais triste da minha vida. Pedi a Deus para secar minhas lágrimas. E acreditem, Deus enxugou meu pranto. Com o nascer do sol, eu ainda estava muito triste, mas não tinha mais vontade de chorar. Depois da oração, meu marido bateu na porta, abraçou-me e me desejou um feliz ano novo e friamente recusei. Passei o primeiro dia do ano com a minha tia, ela estava muito debilitada, foi internada no dia 4 de janeiro de 2023, o mês em que eu estava de férias. Fui visitá-la todos os dias e por mais difícil que fosse a situação, era uma maneira de esconder o que estava acontecendo com o meu marido. Eu o chamava de covarde, dizia que ele estava me abandonando no pior momento da minha vida e que ele não precisava fingir que se importava com a doença da minha tia. Ele ficou chocado, pois sempre teve preocupação com a sua imagem. Parecia que ele tinha tido entendimento do que eu estava fazendo, pois a perplexidade dele ao escutar qualquer acusação era nítida. Passei a buscar nas redes sociais alguma palavra de conforto e Deus me direcionou para um canal de restauração de casamento, onde falava sobre posicionamento, em deixar ir. Dizia que a batalha não era contra meu marido, e sim contra o inimigo, que a batalha era espiritual. Esse canal me ajudou muito, pois falava exatamente o que eu estava passando. E diferente do que eu pensava, existia várias pessoas passando pela mesma coisa que eu. Depois de 1 mês e 13 dias, eu me posicionei. Desativei as minhas redes sociais, parei de ligar, mandar mensagens ou pedir para ele voltar. Por mais difícil que a situação estivesse, eu não falava nada a ninguém sobre a minha situação. E quando a dor começava a aumentar, eu vi os vídeos na internet sobre como deveria agir. Meu marido logo percebeu a minha mudança, pois quando a mãe dele disse que não aceitava a vida que ele queria viver, ele respondeu que a única que estava achando ruim era ela, porque eu já estava bem. Ele passou a dormir em outro quarto, a usar outro banheiro, passou a sair à noite, a frequentar lugares que antes detestava, passou a repudiar a mãe e os irmãos dele, pessoas das quais ele sempre teve uma relação de muito carinho. Ele não olhava na minha cara, sempre de cabeça baixa, sempre com a cara emburrada. Quando chegava em casa, se trancava no quarto. O canal de restauração falava que a maneira do inimigo de agir era muito parecida. Ele jogava setas no nosso cônjuge, prometendo felicidade, mas o pecado não cumpre o seu propósito. Não existe felicidade na ilusão. A cada dia a raiva dele ia passando e o sentimento que eu tinha era de pena. Ele disse que estava saindo da relação para ser feliz, mas eu não enxergava isso no rosto dele. E o que eu via era uma pessoa opressa pelo inimigo. O olhar dele era triste, parecia que ele estava preso em um corpo que não era dele. Ele chegava a dizer que estava pensando em tirar a própria vida, o que me deixou perplexa, pois ele sempre foi uma pessoa que amou viver. Enquanto isso, ele continuava a me buscar no trabalho, às vezes calados, às vezes puxava uma conversa, coisas aleatórias. Depois que eu entendi que a batalha era espiritual, passei a tratar ele bem, pois já sabia que estava sofrendo mesmo sem admitir. Queria deixá-lo à vontade, a fazer a nossa casa como um ambiente de paz, como sempre foi. O inimigo mais uma vez me atribulou muito, dizia para mandá-lo embora de casa. Não é fácil, a batalha não é para qualquer um, porém entendo que o Senhor só nos dá o fardo que podemos carregar.
Quando sentia vontade de fazer ou falar qualquer coisa, eu perguntava antes para Deus: Pai, é da tua vontade que eu faça isso? E ele levantava pessoas para me dizer: Filha, descansa, essa luta você não vai vencer sozinha. Eu estou contigo. Eu não preciso da tua força para realizar a minha vontade. Continua andando. E eu obedecia. Eu comecei a pedir perdão ao Senhor por ter dado brechas para o inimigo. Pedia para Deus livrar meu marido daquele cativeiro. Fazia campanhas, lia a Bíblia, ia à igreja, comecei a jejuar, a acordar 3 da manhã para orar pela vida do meu marido e pela minha. A misericórdia de Deus me renovava a cada dia. E a cada dia eu estava melhor. Passei a ouvir os testemunhos e isso edificava cada vez mais a minha fé. Eu estava tão cheio do Espírito Santo, a minha fé estava tão firme que decidi começar a escrever esse testemunho. Mesmo não tendo nenhum indício de restauração ou de melhorar o comportamento do meu marido, o que havia era uma certeza de que o meu casamento seria restaurado e que o Senhor estava comigo. Pedi ao Espírito Santo para ele me revelar tudo o que estava em oculto, tudo o que Deus gostaria que eu aprendesse naquele deserto. Mesmo sendo um lugar horrível, eu não queria sair sem ter aprendido nada. Agora que eu já estava conseguindo levantar minha cabeça, o tempo já não importava. Eu queria intimidade com Deus. Com o tempo, o Espírito Santo foi revelando. Eu colocava meu marido no lugar do Senhor. Eu achava que poderia fazer tudo com a força do meu braço, o que me causava muita ansiedade. Quando alguma coisa não saía da maneira que eu esperava, eu fechava a cara e passava dias sem qualquer comunicação, até ele ter a iniciativa de vir falar. Eu era avarenta, queria sair, mas não me importava com a conta, esperava que ele pagasse tudo sozinho. Nas datas comemorativas, eu não o presenteava, não fazia festa e nem mesmo no aniversário dele. Em fevereiro, mais precisamente, quinta-feira de carnaval, ele, como de costume, foi me buscar no trabalho. No caminho da volta para casa, passamos por uma igreja evangélica e ele disse: Esse final de semana, essa igreja ficará lotada, pois terá culto sexta, sábado e domingo. E eu respondi: É mesmo? Porém, Deus falou em meu coração: Filha, tem alguém que está falando de mim para ele. Descansa. Chegamos do trabalho e ele começou a escolher algumas roupas. Logo pensei, ele está se preparando para viajar no carnaval. Fingi tranquilidade, mas meu coração voltava a ficar aflito. Tive uma noite de sono atribulada, onde acordei de hora em hora, pedi para o Espírito Santo incomodá-lo para não o deixar dormir. Porém, quem não estava conseguindo dormir era eu. Me senti envergonhada em dizer como Deus deveria agir, como ele deveria fazer, com que autoridade eu podia fazer isso. O dia amanheceu e ele saiu. Então fiz uma oração muito sincera ao Senhor. E falei: se for da tua vontade, restaura o meu casamento. Mas se não for, só não afasta de mim o teu espírito. Eu posso viver sem meu marido, porém não posso viver sem ti. Não apaga a lâmpada da minha cabeça. Sei que tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se eu estou passando por tudo isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Foi a hora em que eu coloquei Deus em primeiro lugar, o dono da minha vida. Logo, meu coração se encheu de tranquilidade. A paz era tão grande que cheguei a duvidar se ainda amava meu marido. E disse: Senhor, será que toda essa tranquilidade é descanso ou desamor? Será que eu ainda quero a volta do meu esposo? E Deus começou a me lembrar dos nossos momentos felizes e de como ele se alegrava com a nossa união. Segui fazendo campanha, jejum, oração, fortalecendo a minha relação com Deus. E todas as vezes que o inimigo jogava setas na minha mente, eu perguntava: Senhor, é da tua vontade? É isso que o Senhor quer de mim? Escutei uma mensagem dizendo que quando fazemos algumas coisas que não nos traz paz, é porque não é de Deus. Uso essa estratégia para guiar os meus passos, tem me ajudado muito. No dia 25 de fevereiro, uma amiga da faculdade me mandou uma mensagem dizendo que tinha sonhado comigo e eu dizia que não estava bem. Fiquei impressionada como Deus cuidava dos detalhes. Após ler essa mensagem, o meu coração se encheu de conforto. No mesmo dia, fui ao culto. Foi uma bênção. Enquanto isso, meu marido respondia com as oscilações de comportamentos. Às vezes me tratava com atenção, às vezes com repúdio. Me perguntava se realmente eu estava descansada, porque por mais que eu estivesse lidando bem com as minhas emoções, o deserto continuava desconfortável. Em março de 2023, senti-me fragilizada e quase chorei na frente dos meus companheiros de trabalho, após pedir a ele que não viesse mais me buscar no trabalho. Há muito tempo essas caronas já estavam ficando incômodas, pois era uma maneira dele me ver, de marcar território.
Eu estava tirando o meu time de campo e estava me autopreservando. Ao chegar em casa, fui surpreendida com a presença dele na sala, assistindo televisão, coisa que há muito tempo eu já não fazia. Senti que ele estava querendo me ver. As saídas dele já não ocorriam mais. A volta para casa do trabalho era cada dia mais cedo. Enquanto isso, a minha tia só piorava, chegando a ser novamente internada, sem perspectiva de retorno para casa. Os meus dias oscilavam. Tinha dia que a glória de Deus resplandecia do meu olhar. Os meus olhos brilhavam, qualquer um podia ver o agir de Deus na minha vida. Havia outros dias que era pega pela circunstância, que o meu andar era cabisbaixo e que o meu olhar era triste. Esses dias eu pedi ao Senhor: sustenta-me, eu não consigo sem a tua presença. Me mostra tudo que está oculto para que eu possa ter intimidade com o Senhor. Eu quero tua presença, me dá forças para atravessar esse deserto, com sabedoria. No geral, eu estava descansada. Quando havia qualquer tipo de aproximação da parte dele, eu dizia: Senhor, no seu tempo e no teu modo, eu não quero um marido a todo custo. Eu quero um marido restaurado, um marido liberto de toda a opressão, de todo o cativeiro. Enquanto isso, não tivemos qualquer tipo de envolvimento. No começo, porque eu não queria me sentir usada, ser tratada como qualquer uma ou receber migalhas. Depois, eu não o reconhecia. Aquele homem não era nem de longe o meu marido. Eu não sentia nem atração por ele. É muito bom estar no descanso do Senhor. Mesmo orando pelo meu marido, o meu pensamento era: se o Senhor quiser restaurar, ele é Deus. Se não quiser, ele continua sendo Deus. A minha esperança estava em Deus. A saudade não existia mais. Entretanto, quando alguém perguntava se eu era casada, respondia com convicção que sim, eu sou casada. No meu primeiro deserto, cheguei a fazer sessões de terapia para tentar superar o sofrimento. E quando o psicólogo perguntava se eu era casada, caí em prantos. A incerteza me torturava. Tomei a decisão de continuar usando aliança, pois a restauração do meu casamento sempre foi uma certeza. Mas depois de 4 meses de deserto, resolvi tirar, pois era um sinal que eu ainda esperava por ele, algo que o deixava soberbo. Hoje, lendo esse testemunho, vejo que algumas das minhas atitudes foram controversas, mas por outro lado, sei que estava em um momento de equilíbrio. Eu tinha muito medo de colocar minha mão. Eu tinha muito medo de desagradar a Deus. Se antes eu resolvia tudo com a força do meu braço, agora eu só queria viver o que Deus queria para mim. No dia 25 de março de 2023, o dia acordou cinza, eu acordei com febre, com o corpo dolorido, sem poder falar muito. E há quem diga ser devido a uma virose, mas eu sabia que era devido ao dia que eu iria chorar a morte da minha tia. Uma mulher muito ímpar, elegante, educada, serena, sábia, amável, forte, incrível. Ela me amou, cuidou de mim. Eu sou grata a Deus por ter feito parte da família dessa mulher tão honrada. Tenho certeza que agora ela está na glória, só no seio de Abraão, na companhia de pessoas ilustres, onde ela merece um lugar de honra. O velório se realizou em outra cidade, meu marido se dispôs a nos levar. Eu esperava que ele ficasse apático a tudo, mas sei que foi o Senhor que o levantou para nos ajudar nesse momento tão difícil. Apesar de todo o apoio, ele demonstrava oscilações no comportamento. Ora parecia bem, sozinho, confortável, com a nova vida, contente com as escolhas que fez. Ora estava abatido, tomava remédio, coisas que ele jamais fazia, tentando uma reaproximação, comprando comida que comíamos juntos, mas não falava em voltar. Eu permanecia tranquila, tratando com educação. Contudo, só respondia o que ele me perguntava, sem ficar prolongando o assunto. Eu não conseguia viver mais sem a presença do Senhor, o meu Deus. Como eu pude ter passado tanto tempo longe de alguém que me ama tanto, que cuida de cada detalhe? Nada mais importava. Não existia solidão, não existia quarto escuro, murmuração. Meu marido saiu do relacionamento muito seguro de que eu era completamente apaixonada por ele. E eu correspondi a essa sensação dele por muito tempo. Mas hoje eu entendo que eu não o amava, eu o idolatrava. Eu o coloquei no lugar de Deus. Não consigo descrever como é a paz que excede todo entendimento, mas só posso dizer que é incrível. A restauração do meu casamento passa a ser algo totalmente secundário, coisas que antes eu nunca imaginei. Quando eu realmente descansei, Deus começou a me dar revelações através de sonho. O primeiro sonho, eu vi 3 caixões, o primeiro da minha mãe, o segundo do meu marido e o terceiro da minha amiga. Em cima de cada caixão tinha o número 60. O meu entendimento foi que eu estava enterrando todas as pessoas que eu colocava no lugar de Deus, e que o número 60 era os dias que passaria no deserto, que no total seriam 180, no caso 6 meses.
Durante o deserto, me afastei da minha amiga, mesmo sabendo que ela me daria apoio emocional. Mas depois desse sonho, entendi que era um caminho que eu deveria seguir sozinha. Essa decisão foi correta? Como eu disse anteriormente, foi o meu entendimento do momento. O segundo sonho, eu andava em um caminho que era repleto de lojas coloridas, de restaurantes renomados. Era um caminho muito bonito e que no final me deparava com um homem bêbado que me apurrinhava, mas eu conseguia me desvencilhar dele e logo em seguida o meu marido aparecia dizendo: "O que foi, meu amor? Eu estava aqui, sempre estive aqui." E eu respondia dizendo que você não sabe o que eu passei. E o terceiro sonho, eu estava sentada no sofá da minha casa, juntamente com o meu marido. Nós olhávamos para as paredes da casa, estava cheia de infiltrações, tinha muita sujeira e o teto quase desabando. Eu olhava para tudo com muita frieza e ele segurava a minha mão e dizia: "Meu amor, eu vou arrumar tudo, a nossa casa vai ficar linda, o pedreiro já está chegando." Durante meu deserto, eu não comentei nada em meu ambiente de trabalho. As pessoas notaram que meu marido havia deixado de me buscar, notaram que eu não usava mais aliança, mas não comentavam nada na minha frente. Nesse período, apesar da morte da minha tia, de todas as circunstâncias, eu continuava falando as maravilhas de Deus na minha vida. Eu nunca gostei do lugar de coitada. Esse não foi o meu lugar. Eu sempre fugia dele. E no decorrer dos dias eu vi Deus fazer maravilhas, inclusive a restauração de casamento de um colega que já havia 2 anos de separado, que era uma pessoa bastante entregue aos prazeres da carne. A conversão de outra amiga que era sedenta de amor de Deus. A mudança do meu ambiente de trabalho era perceptível. Deus estava libertando pessoas do pecado e do engano. No começo resolvi não falar sobre o meu deserto porque eu tinha vergonha, pois a separação me remetia a um fracasso e eu não estava disposta a assumir. Mas depois Deus confortou meu coração de uma maneira tão surpreendente que eu não me sentia mais fraca. Eu tinha vontade de orar e abençoar a vida de outras pessoas. A respeito da área financeira, meu marido continuou honrando as contas da casa, algo proposto por ele mesmo. Enquanto isso, eu renovei todo o meu guarda-roupa, cuidei mais do meu cabelo, voltei para a academia, enfim, investi na minha aparência, que de modo geral refletia também na minha saúde mental. Meu deserto foi dentro de casa, o que no início foi bem doloroso, principalmente quando ele saía arrumado ou quando voltava tarde em casa. Algo que, com o passar do tempo e depois do descansar verdadeiramente em Deus, passou a não me afetar mais, me fazendo duvidar ou ainda querer a volta. A respeito do convívio dentro de casa, tirando a primeira fase que foi só brigas e acusações, voltou a ser como sempre foi, um lugar de paz, que só foi possível depois do meu descanso, o que demorou mais ou menos 1 mês e 13 dias. Em todo o período em que ficamos casados, eu sempre o tratei com educação, com carinhos e elogios. Cuidava para que a casa sempre estivesse limpa, roupa lavada, comida feita. Mas quando ele disse que queria sair do relacionamento, falou que a vida era resumida em cuidar dele, que a minha vida era resumida em cuidar dele, trabalho, casa, igreja e estudos. Hoje eu consigo rir das acusações. O inimigo não conseguia me acusar, porém o meu maior erro foi colocar o meu marido no lugar de Deus, e isso eu só pude entender bem depois. O meu marido passou a dormir em outro quarto, a lavar as próprias roupas, a fazer a própria comida, porém não tirou as roupas do nosso guarda-roupa. Tudo era decidido por ele. Enquanto a mim, concordei com todas as decisões. Não fiz qualquer tipo de cobrança, mas a cada início do mês eu preparava para a partida dele. Mesmo vendo a tristeza em seu olhar e tendo a certeza que Deus iria restaurar o meu casamento, não podia dizer quanto tempo o meu deserto poderia durar. No decorrer do meu deserto, eu sempre tive temor de colocar Deus à prova, de colocar a minha mão, mas ouvir um testemunho, eu decidi pedir um sinal, mas quando eu ouvi um testemunho, eu decidi pedir um sinal a Deus. Eu disse: Senhor, me dá um sinal. Se em 7 dias meu marido fizer uma proposta improvável, é porque o meu casamento vai ser restaurado, antes do nosso aniversário de casamento. E no 7º dia, meu marido chegou mais cedo em casa, pediu que eu fizesse compras com ele, algo que há muito tempo ele não fazia. Desde o início do deserto, ele deixou bem claro por diversas vezes que não queria mais sair comigo, que ele seria o responsável por todas as compras da casa. E no dia 17 de maio de 2023, 5 meses e 27 dias de deserto, eu acordei agradecendo ao Senhor, cantando louvores e me enchendo da palavra de Deus.
Eu me senti grata por tudo o que eu havia passado, por todas as provações e aventuras do meu deserto. Então, após o almoço, decidi enviar uma mensagem para o meu marido de maneira despretensiosa, sem esperar nada em troca, sinceramente falando. Escrevi assim: obrigada por tudo, sou grata por cada detalhe, através de você eu pude acordar. Meia hora depois, ele chegou em casa assustado, com uma cara de choro, dizendo que gostaria de corrigir o que fez, que queria tentar fazer diferente. Falou que já tinha o nome dos nossos filhos e se sentia muito bem em nossa casa e ao meu lado, que eu só fazia o bem para ele. Eu o tratei com ternura, eu disse que não estava em posição de acusação, que tinha minha parcela também de culpa. Disse que se eu não tivesse capacidade de perdoá-lo, eu também não merecia perdão. Desde então, tentamos seguir a nossa história, e a cada dia tem sido melhor. Vejo o esforço dele na restauração. Permaneço em oração e sei que só o Senhor tem o poder de fazer esse milagre. Quando a minha tia morreu, uma parte de mim também morreu, e acredito que até o último dia da minha vida me lembrarei dela com carinho. O meu deserto não foi fácil, mas como eu já mencionei, Deus não nos dá nada que não podemos suportar. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei. Hoje eu amo Deus sobre todas as coisas. O Senhor para mim é a lei de ouro. O Senhor para mim é a lei do ouro, o ar que eu respiro, e eu sou completamente dependente dele. Ele é tão certo como o sol que nascerá amanhã. Quando os dias eram cinzentos, eu meditava: o Senhor é bom, o tempo todo é bom. Antes eu chamava Deus por obediência, mas hoje eu posso falar como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Permitir a entrada de Deus na minha vida foi a melhor coisa que eu fiz. Reconhecê-lo como Pai me tornou filha, herdeira do reino. E isso é maravilhoso. Depois de ter colocado Deus em primeiro lugar, eu passei a me sentir verdadeiramente amada e com a capacidade de amar as pessoas de verdade. E isso me deixou até mais segura, mais feliz e mais compreensiva. Mesmo tendo a certeza no meu coração que não era uma reconciliação e sim uma restauração, eu resolvi divulgar esse testemunho após 3 meses, pois de alguma forma Eclesiastes 3:1 vinha muito forte em meu coração. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Me despeço com a palavra que eu mais meditava durante meu deserto, que é o Josué 21:45. De todas as boas promessas que o Senhor fez ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas elas se cumpriram.